Bora aprender a fazer um pão sovado macio e delicioso? Então vem comigo que eu te ensino a receita. Para fazer esse pão você vai precisar de 1 kg de farinha de trigo, 150 gramas de açúcar refinado, 20 gramas ou 2 sachês de fermento biológico seco, 20 gramas de sal, vamos precisar de 50 gramas de leite em pó e também vamos usar 100 ml de leite integral. É isso mesmo, vai leite em pó e leite integral também. 100 gramas de margarina ou manteiga ou banha e vamos usar um ovo inteiro. Então vamos ao preparo da nossa massa. Em uma bacia eu vou acrescentar primeiramente os ingredientes secos. Eu começo colocando ali a farinha, em seguida eu acrescento o açúcar, vou acrescentar também o fermento em pó, o sal e o nosso leite em pó e vou misturar isso um pouquinho, somente misturar mesmo, para que então possamos acrescentar os líquidos. Lembrando, gente, que todas as quantidades dos ingredientes estão na descrição do vídeo. Quando você perceber que ele estiver bem misturado, nós vamos abrir um buraco ali no meio da massa e vamos começar a acrescentar os líquidos ali na nossa massa. É muito simples essa massa, só requer mesmo uma atenção. Vamos acrescentar então o nosso leite, o ovo e também a nossa margarina. E vamos misturar. Eu não coloquei a quantidade de água que eu usei nessa massa, porque isso varia muito de trigo para trigo. O tamanho dos ovos que você utiliza na massa também pode influenciar bastante, né? Então vamos passar uma média, que para quilo de farinha de trigo nós utilizamos ali aproximadamente 500 ml de líquido. E levando em consideração que a nossa massa já leva 100 ml de leite, então nós vamos precisar acrescentar aí no máximo 400 ml de água. Porém não chega a essa quantidade. Nós vamos colocando pouco a pouco, sentindo a nossa massa, para não colocar água demais. Uma vez que se você exagerar na água, a sua massa vai ficar muito mole, você vai precisar pôr mais trigo nessa massa para conseguir trabalhar com ela e você vai desestruturar toda a sua receita, entendeu? Então nós vamos colocando a água ali pouco a pouco e é isso mesmo, não tem como correr, né? A quantidade de água de uma massa nunca é exata. Então a gente vai colocar aos poucos e sentindo a massa ali. Sim, chegou nesse ponto, nós vamos levar ele para uma pedra, onde nós vamos começar a sovar essa massa bem de leve, rapidamente, somente para agregar todos os ingredientes. Nós vamos fazer uma sova bem rápida dessa massa, né? Você vai rasgando ela, você vai puxando, tá bom? Para dar uma alisada nessa massa e você perceber que todos os ingredientes estão bem misturados. Olha como eu faço. Com a palma da minha mão eu rasgo a massa e com a ponta dos dedos eu puxo de volta. Dessa forma os ingredientes eles vão se agregando. Você percebe que a massa ela gruda um pouco, porém ela solta com facilidade da pedra. Sentiu? Esse é o ponto da massa que nós queremos para trabalhar. Vamos
sovando ela e perceba que a massa ela fica bem lisinha, olha só, ela começa a ficar bem lisa já. Esse daí é o ponto que nós precisamos para pôr ela descansar, porque sovar mesmo a nossa massa nós vamos sovar daqui 20 minutos. Vou deixar ela agora descansar e daqui 20 minutos eu volto para mostrar para vocês como ficou essa massa. Olha só, perceba que a nossa massa ela já está mais leve, né? Ela cresceu um pouco. E agora nesse momento é sovar a massa. Daquela mesma forma que eu disse, você vai rasgando ela, vai puxando, vai empurrando com a palma da mão e puxando com as pontas dos dedos. Você vai precisar ter força nesse momento, porque vamos fazer isso por aproximadamente 15 minutos, de 10 a 15 minutos, até alcançar ali o chamado ponto de véu da massa. Eu, como tenho um cilindro na minha casa, eu vou passar essa massa no cilindro, que não é diferente, nós vamos cilindrar essa massa até chegar no ponto de véu. Eu vou mostrar para você como ela fica. Então no cilindro nós vamos passando, dobrando ela e passando novamente, que seria o mesmo trabalho que você está fazendo na sua pedra. Ele é menos cansativo, né? Nós vamos dobrar, passar novamente e olha como que ela fica. Para saber se chegou no ponto de véu, você achata ali um cantinho da sua massa e perceba que quando você passa o dedo por trás, é difícil de rasgar a massa, tá vendo? Você praticamente enxerga o seu dedo ali atrás. Isso mostra que a sua massa está no ponto certo. Então vamos começar agora a modelar o nosso pão. Primeira coisa, vamos dividir essa massa. Eu vou pesar ela totalmente para ver quanto deu. E eu vou fazer 2 pães pequenos. Lembrando que a receita inteira dessa massa, ela rende 4 pães ou 3 pães grandes, né? Como aqui no meu caso eu estou fazendo meia receita, eu optei por fazer 2 pães pequenos, porque é somente eu e minha esposa, então eu vou fazer somente 2 pães pequenos. Se você vai fazer a receita como está na descrição do vídeo, que é uma receita inteira, você pode dividir isso em 3 pães grandes ou 4 pães pequenos, entendeu? Divida a sua massa em partes iguais e vamos começar agora a modelar os nossos pães. É muito simples, você vai abrir a massa com as mãos mesmo, né? Ajeitar ela aproximadamente 12 a 15 centímetros e vamos começar a enrolar essa massa. Olha só, você vai fazer um rolinho com ela, lembrando que no final do rolo é interessante você dar uma achatada ou uma esticada no finalzinho do rolo para que ele grude mais fácil, né? E fique um rolinho um pouco mais uniforme. E vamos cortar em 3 partes e aproximadamente 4 dedos aí. Por isso eu disse que é importante você fazer rolos ali de 15 centímetros, né? Ou 12 centímetros. É claro, se tiver espaço aí, você pode fazer um rolo grande e depois vir cortando ali com a distância de 4 dedos entre eles. Mas é importante manter essa medida aí de uns 4 dedos, que tá mais que o suficiente para você modelar os teus pães. Então a nossa massa já está cortada, né? Vamos fazer isso com o outro pedaço de massa também. Eu vou ensinar vocês a modelar 2 tipos de pães hoje. Tem um jeito que eu acho mais fácil e tem uma outra forma também. Então você vê a forma que você se adequa mais, que você acha mais simples, e modela seus pães aí de acordo com a forma que você quiser. Ambas são fáceis, ambas são corretas assim de se fazer, e o resultado é basicamente o mesmo. A ideia aqui é trazer essa massa, é desmistificar essa massa, que muitos compram o pão e ficam se perguntando como que será que é feita essa massa, né? Então tá aí, a receita da massa é essa, a forma qual você vai modelar os seus pães aí é com a tua criatividade.
Lembrando que eu dou beliscadas ali no finalzinho, olha só, para ela fechar mesmo, para ficar bem fechada, e depois ainda dou uma rolada ali na massa sobre a pedra para ela ficar bem selada. Vou dividir a massa em 3 partes iguais, como eu fiz com a primeira, aproximadamente 4 dedos, e vou cortar. Agora eu vou mostrar para vocês a forma que eu vou modelar esses pães. O primeiro jeito, nós vamos pegar 3 pedaços desse de massa, 3 pedaços de rolinho de massa desse, e vamos achar onde está a emenda. Perceba que eu vou juntar emenda com emenda. E o terceiro também eu vou colocar a emenda para dentro e vou apertar isso, eu vou pressionar para tentar unir o máximo que eu puder esses 3 pedaços de massa. Depois eu vou achatar ele assim, levemente. Aperto as laterais para ele unir e aperto em cima para ele achatar. E agora vamos colocar na nossa assadeira untada com margarina para ele crescer. Vou te mostrar agora o segundo jeito. É só você ir boleando o seu pedaço de massa. Vamos pegar as laterais da sua massa e girando para baixo. Depois você vai na parte de baixo e fecha isso como se fosse um envelopinho. Olha aí. Vai juntando os bicos ali, pressionando. Junta tudo, deixa ela uma bola bem redondinha. E para fechar ainda mais, vamos colocar sobre a pedra e bolear ele na pedra dessa forma. Vamos fazer com o segundo pedaço. E vamos fazer com o terceiro pedaço a mesma coisa. Vamos virar as beiradinhas. Eu vou mostrar para você qual é o movimento que eu faço para bolear essa massa. Nós vamos puxar a parte de baixo da massa com a ponta dos dedos para o centro da bolinha. Eu vou fazer bem devagarzinho para você ver, olha só. Eu vou passando o dedo e virando para dentro da bolinha várias vezes, e isso vai fazendo a massa arredondar, formar uma bolinha bem perfeita. Juntamos as 3 bolinhas, damos uma leve pressionada e pronto. Esse é o nosso pão. Vamos agora deixar esses pães crescerem por aproximadamente 30 minutos ali. Vamos cobrir com um pano e voltamos aqui 30 minutos para mim mostrar para você como ficou esse pão após crescido. Deixa um espaço de 3 a 4 dedos entre os pães, tá bom? 30 minutos depois, com uma lâmina, vamos cortar de fora a fora o nosso pão. Eu vou pincelar com gema. Você pode pincelar antes de cortar, eu acredito que fica até mais fácil. Eu acabei cortando primeiro para depois pincelar a gema, mas você pode pincelar tranquilamente antes de cortar, ok? Faça um corte profundo, deixando 1 centímetro, 1,5 centímetros, para chegar no final da nossa massa. O segredo agora, para que nosso pão ele fique
bem macio. Nosso pão ele não queime por dentro desse corte que nós fizemos e ele não feche. Nós vamos pegar um pouco de margarina e colocar dentro de um saquinho, que nem eu fiz aqui, ó. Corta o bico do saquinho e coloca um traço de margarina bem no centro do corte que nós fizemos. Só isso. Isso vai impedir que ele feche, que ele cole. Isso vai impedir que ele asse ali e fique tudo na mesma coloração. Pronto, vamos levar a assar o nosso pão em forno pré-aquecido, 180 graus, por aproximadamente 20 minutos. E eu volto para mostrar como ficou esse pão. Olha só. 20 minutos depois a nossa massa ficou desse jeito. Maravilhoso nossos pães, totalmente assados. Vamos esperar ele esfriar e partir para o abraço. Minha esposa vai me auxiliar a mostrar a maciez dessa massa. Ela vai rasgar ali um pão ali com as mãos ali para você ver o quanto ele é macio, o quanto ele desfia. É aquela massa que você encontra na padaria aí próxima à tua casa. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, da nossa receita. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, curte, comenta e, se possível, compartilhe com um amigo. Ajude esse canal a crescer. Em breve eu estou de volta com mais receita para vocês. Por enquanto, meu muito obrigado a todos.